Olá! Hoje é sexta-feira, dia de dica na Pintura Decorativa Brasil, e hoje eu vim aqui dar algumas dicas sobre o MDF que muitas vezes você usa e eu tenho certeza que na grande maioria das vezes você não conhece o produto que está utilizando. Vamos conhecer um pouquinho mais então sobre o MDF? Eu quero apresentar para vocês os 3 tipos mais comuns que nós encontramos no mercado. Nós temos aqui um MDF bem escuro, um MDF uma cor média, intermediário, e um MDF bem clarinho. Qual a diferença de todos eles? Este aqui é o MDF de pinos. A gente conhece e já sabe um pouquinho que a madeira de pinos é uma madeira mole, ela absorve bastante umidade, então por conta disso, quando nós compramos esse tipo de MDF aqui, nós temos uma qualidade na pintura, às vezes, um pouco dificultada. Por quê? Porque qualquer lixadinha que você der nesse MDF, por ele ser mais mole e mais poroso também, ele tem mais facilidade de lascas, tem facilidade de arrepiar, que é o que a gente diz, né? Que arrepia o MDF. Ele precisa ser muito bem preparado antes de usar, né? Então, às vezes, você compra um MDF como esse, que é mais claro, né? E você precisa utilizar muitos produtos também para preparar, porque é importante. Não que ele não fique com uma pintura de qualidade, talvez eu tenha até me expressado mal. Ele fica, mas para que ele fique com uma pintura de qualidade, você precisa preparar muito bem MDF. Então, provavelmente você vai precisar passar um selador, né, uma base seladora, para poder fazer com que essa base seladora possa entrar nos poros, né, e selar o MDF para evitar que quando nós formos lixar, que ele fique todo arrepiado e deixe com que algumas farpas do próprio MDF venham à tona e marquem a sua pintura, tá? Então, para esse tipo de MDF aqui, ele é muito importante que você faça também um preparo especial para pintura, ok? Para quem gosta de corte a laser, esse tipo de MDF aqui, ele é bem mole para cortar, ele é bem fácil de cortar, né? Porque é uma madeira um pouco mais mole mesmo, mas o que acontece é que a qualidade, às vezes, da pintura, você tem uma certa dificuldade em atingir, porque ele é um MDF um pouco mais áspero, tá? Então, você precisa fazer um preparo muito bem feito para que você tenha, no final, uma qualidade de pintura também melhor, tá? Mas, por exemplo, se você vai fazer uma madeira de demolição, você pode, assim, tranquilamente utilizar esse MDF, né? Porque ele é mais mole e isso faz com que você tenha mais facilidade de criar as lascas, às vezes, da madeira de demolição, né? E outros trabalhos em cima da madeira com desgastes, tá? Mas é importante também saber que esse tipo de MDF em regiões úmidas, ele absorve bastante a umidade, ele vai embolorar com facilidade, então você tem que realmente saber que tipo de preparo que você faz com ele, tá bom? Esse outro tipo aqui é o que nós chamamos de MDF vermelho. Ele é feito de eucalipto. Ele é um MDF bem duro, é um MDF que dificilmente absorve a umidade, ele absorve, mas ele demora um pouco mais, né? Mais do que o MDF de pinos. A qualidade da pintura sobre ele é muito boa, porque ele é um MDF um pouco mais liso, né? Ele é um MDF com um pouquinho mais de qualidade. Ele precisa de muitos preparos para você pintar esse MDF aqui? Geralmente não. Geralmente com esse MDF você consegue passando você pode passar o selador, mas se você quiser passar direto a tinta acrílica, né, ou uma base acrílica e lixar o seu MDF, você pode, tá? Sem problema nenhum. Ele acaba sendo um MDF mais resistente
Para corte a laser, ele é um pouco mais difícil, por isso que muitas vezes o MDF cortado, o corte a laser feito neste MDF, você vai ter um valor, um preço um pouquinho maior. Por ele ser mais duro, exige um pouco mais de trabalho da máquina laser, que faz com que o preço do MDF também aumente um pouco mais, tá? Mas eu quero apresentar também para vocês um intermediário. Olha só, este aqui é um MDF de pinos com eucalipto. É uma mistura dos dois. Esse MDF, ele já vem com uma camada selada. Chamam de encerado, pode ser também que seja um tipo de verniz. Nós não sabemos bem o que é, se é uma cera, se é um verniz, mas ele já vem selado, né? E é importante que você também, quando prepare esse tipo de MDF, que você também passe um selador, para que você possa, depois de passar as camadas de tinta, dar uma leve lixada. Se você lixar muito o MDF antes de utilizar, você vai tirar essa camada necessária, que ela precisa vir também para reter um pouquinho mais a umidade, né? Se você lixar demais, você vai acabar tirando o preparo do MDF. Então, todo cuidado é pouco, né, quando se fala de MDF, para que a gente tenha realmente uma qualidade de pintura. Nós sabemos que também no mercado existem vários tipos de seladores que nos auxiliam a preparar o MDF, mas conhecendo também um pouquinho sobre cada um deles, você pode saber que tipo de MDF você vai comprar para algum tipo de trabalho também, né? Se você vai trabalhar mais com uma madeira de demolição, você pode sim, de repente, comprar esse MDF, fazer um preparo melhor nele e fazer todo o trabalho de madeira, porque ele vai ser mais mole. Se você quer um trabalho de excelente pintura, que não fique tão marcado e tudo mais, você pode optar por esses outros dois MDFs aqui, que são de qualidade um pouquinho melhor, mas em relação a valores, eles também são, né, às vezes um pouquinho mais caros, né? Esse MDF aqui, quando ele vai numa máquina laser, por exemplo, né, por isso que é importante você saber a diferença na hora de comprar, porque quanto mais duro o MDF, mais caro vai ser o corte da máquina laser, porque vai exigir um pouco mais da máquina também, né? E esse MDF intermediário, ele acaba sendo um pouquinho mais mole e também vem com uma proteção. Isso te ajuda e te auxilia bastante também na pintura. Eu quis vir aqui hoje mostrar para vocês um pouquinho sobre o MDF. Então, se você não conhecia, né, sobre o teu material de trabalho, hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o MDF que nós compramos e muitas vezes não sabemos nem a procedência ou como funciona e como é realmente o preparo de cada uma delas. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima sexta-feira para mais uma dica.